Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso. A gente está entrando na reta final desse capítulo. Então, o item 7.7 fala do cálculo da perda de carga. Conforme descrito na equação 7.32, que foi a última equação que a gente viu no vídeo passado, a equação de energia aplicada em dois pontos de um sistema pode ser escrita dessa maneira, que é uma equação que é bem parecida com a equação de Bernoulli. No entanto, a gente tem uma diferença aqui, que é o alfa, que é o coeficiente de energia cinética, para transformar a velocidade da seção em uma velocidade média, e esse segundo termo aqui, que é o termo devido às perdas relacionadas às tensões viscosas, ou seja, perdas por atrito. Os dois últimos termos eles representam a conversão irreversível de energia mecânica em energia térmica e é normalmente representado por HLT. Então, HLT vai ser o termo das perdas nossas devido à conversão de energia térmica em energia mecânica. O HLT ele pode ser escrito como duas componentes, tá? O HL, que a gente vai chamar de perda principal, essa é a energia mecânica convertida a térmica devido apenas ao efeito viscoso do seu escoamento. Então essas são as perdas devido às tensões viscosas, devido à viscosidade do fluido. E vai ocorrer quando o escoamento está totalmente desenvolvido, inclusive em dutos de extensão constante. Então essas são as perdas que eu expliquei, que são as perdas principais. O HLM ele é relacionado às perdas secundárias. É uma perda secundária, que vai ser devido a qualquer variação de área que você tem no seu escoamento. Você tem uma válvula na sua linha, você tem uma junção, uma expansão, um cotovelo, você tem um difusor instalado. Qualquer variação nessa seção, você vai incluir o efeito disso na perda secundária. Em um duto de seção constante, a gente não tem perdas secundárias, porque você não tem nada diferente da perda principal ocorrendo. Então, nesse caso, a gente pode assumir que o α1 V1 barra ao quadrado vai ser igual ao α2 V2 ao quadrado. Nesse caso, P1 menos P2 vai ser igual a G Z2 menos Z1 mais a componente de perdas principais. Se a gente tiver o caso de um duto na horizontal, o que vai acontecer? Se o duto está na horizontal, Z2 é igual a Z1 e o meu H de perdas principais ele é exclusivamente devido à minha variação de pressão. Então, a variação de pressão sobre a massa específica do escoamento. No escoamento laminar, a gente pode calcular a queda de pressão analiticamente a partir daquelas expressões que a gente obteve lá no subitem 7.3, tá? Então, a minha perda de pressão, nesse caso aqui do escoamento em um duto circular, vai ser dada por 32 L sobre D, mi V barra sobre D. Quando a gente substitui isso na equação 7.37, a gente obtém que o H nosso das perdas é 64 sobre Reynolds, que multiplica L sobre D, V barra ao quadrado sobre 2, isso nos dá ΔP sobre ρ. Quando a gente tem o escoamento turbulento, a gente não tem uma solução analítica para pressão P. Portanto, a análise que a gente deve realizar nesse caso vai ser partindo de um experimento, né? Então a gente tem que usar novamente a análise dimensional que a gente viu lá no capítulo 6, tá? Então, usando a análise dimensional, o nosso ΔP vai ser uma função do diâmetro, do comprimento, do E, que é a rugosidade da minha superfície, da velocidade média, da massa específica e da viscosidade do meu fluido μ. Usando a análise dimensional, a gente vai ver que ΔP sobre ρV ao quadrado vai ser uma função, então, desse parâmetro aqui,
que para a gente é o número de Reynolds, né? L sobre D, e da rugosidade sobre o meu diâmetro. Então, a gente vai fazer uma inversão aqui, já que μ sobre ρ VD é 1 sobre Reynolds, a gente pode inverter isso daqui, tá? Então, eu fiz essa troca aqui de uma função f para uma função φ. Quando a gente substitui que ΔP sobre ρ é o nosso HL, nós podemos falar que HL sobre V barra ao quadrado vai ser igual a φ de Reynolds L sobre D, Epsilon sobre D. Experimentos mostram que a perda de carga adimensional é diretamente proporcional a L sobre D. Então a gente pode tirar o L sobre D da nossa função e vai ficar HL sobre V barra ao quadrado igual a L sobre D. E daí a gente vai ter essa função φ1 aqui de Reynolds e E sobre D. Visto que essa função φ1 ainda é indeterminada, a gente precisa introduzir aí uma constante no lado esquerdo dessa equação. A gente vai introduzir o número meio aqui no denominador para tornar o lado esquerdo da equação igual à razão de carga e a energia cinética por unidade de massa. Nesse caso, a gente vai ter HL, perda principal, dividido por V barra ao quadrado sobre 2. Isso daqui vai ser igual a L sobre D, φ2, Reynolds, E sobre D. E isso nada mais é do que a razão entre a nossa perda de carga e a energia cinética por unidade de massa. Você está fazendo uma correlação entre a perda de carga sua e a energia cinética por unidade de massa do seu sistema. Essa função φ2 aqui, que ela é desconhecida, tá? Ela vai ser definida como sendo o nosso fator de atrito. Então, nós podemos reorganizar a perda principal por F, L sobre D, V barra ao quadrado sobre 2. E esse F, na verdade, é o nosso fator de atrito, tá? É a função fator de atrito. Esse fator de atrito F, ele vai ser determinado experimentalmente. Ele depende da rugosidade do meu fluido, do diâmetro do meu tubo e do número de Reynolds. E o número de Reynolds depende da massa específica, né? Ρ, da velocidade, do diâmetro e da viscosidade. Portanto, o fator de atrito ele é função de todos esses parâmetros: velocidade, diâmetro, rugosidade, viscosidade e massa específica. Tá? Então, o fator de atrito ele vai ser função de todos esses parâmetros que eu tiver no meu escoamento. Esse fator de atrito ele pode ser obtido para o escoamento laminar se a gente comparar as equações 7.39 com a 7.38. Quando a gente fizer isso, a gente vai observar que o fator de atrito meu ele é dado por 64 sobre Reynolds. Depois vocês comparem essas duas equações para vocês verem. Nós podemos obter o fator de atrito do chamado diagrama de Moody. Esse é um dos diagramas mais importantes da mecânica dos fluidos, porque através dele você consegue prever qual que é o fator de atrito para tubos. Então, para número de Reynolds abaixo de 2.300, a gente tem escoamento laminar. E para escoamento laminar, você entra com o número de Reynolds aqui no diagrama. Tem que observar que ele é um diagrama logarítmico, né? Em Reynolds. Então, você pode entrar aqui e ler diretamente qual que é o fator de atrito do seu escoamento. Em seguida, após 2.300, você entra na região de transição, que vai até em torno aí de 10.000. Né? Nessa região de transição, você sabe que o seu fator de atrito ele vai estar por aqui. Você pode pegar um valor dessa região aqui. Vai estar dentro aí do esperado.
Em seguida, após a região de transição, a gente tem a região do escoamento turbulento, que seria toda essa região para cá, tá? Então essa região aqui até essa linha pontilhada, ela é a chamada de região do escoamento turbulento. Então você consegue obter qual que é o fator de atrito através do número de Reynolds. Daí você vai escolher aqui qual que é a sua curva de rugosidade relativa. Você entra com o valor de Epsilon-D nessa outra coluna. Você escolhe aqui qual que é o Epsilon sobre D que você tem no seu problema. Compara esse valor com o número de Reynolds obtido e com isso você consegue achar qual que era o fator de atrito. À medida que a gente vai reduzindo a rugosidade relativa, a gente vai chegar na curva para tubos completamente lisos, tá? Que é essa última curva aqui que nós temos no diagrama, essa curva aqui. Essa curva é a curva para tubos completamente lisos, ou seja, sem rugosidade. Então, mesmo se eu não tiver rugosidade, eu vou ter escoamento turbulento e eu vou ter um fator de atrito associado devido ao atrito que o fluido mesmo está causando. Após essa linha pontilhada aqui, a gente vai entrar na região que a gente chama de região completamente rugosa. Então essa região completamente rugosa, nessa região, o fator de atrito seu, ele não depende mais do número de Reynolds. Ele é uma função apenas da rugosidade. Ou seja, nessa região, a rugosidade ela é a única causadora do fator de atrito. Por exemplo, para o número de Reynolds aqui de 5 vezes 10 à quarta, se a gente pegar essa última curva aqui, o Epsilon sobre D de 0,05, ou seja, um tubo muito rugoso, você já entrou numa região aqui que você pode variar o número de Reynolds, mas devido à rugosidade do seu tubo ser muito alta, você não tem uma variação do seu fator de atrito devido ao aumento do número de Reynolds. Apenas a rugosidade está afetando todo o seu escoamento. E isso vai ocorrer aqui à medida que a gente vai aumentando o número de Reynolds e diminuindo a rugosidade relativa. Então o diagrama de Moody ele é bem simples de ser utilizado, o problema é só você conseguir uma precisão aqui para o fator de atrito. Então na região laminar, a gente pode determinar o fator de atrito laminar como 64 sobre Reynolds. Nesse caso, a minha função f não é uma função do Epsilon sobre D. A região de transição, o f, ele é função tanto de Reynolds quanto do Epsilon sobre D. E na região completamente rugosa, o meu fator de atrito ele não é função de Reynolds, ele é uma função apenas do Epsilon sobre D. A expressão mais geral para o fator de atrito vai ser essa expressão aqui, que é a expressão de Colebrook. Essa expressão ela permite você determinar o fator de atrito com resultados mais precisos do que o diagrama de Moody através apenas dessas condições aqui, tá? Então, qual que é o detalhe dela? É que ela é implícita em f. Então, como que eu resolvo essa equação? Primeiro eu considero que esse f aqui vai ser o f da primeira iteração, da segunda iteração, né? E esse daqui é o f da primeira. Daí eu dou um chute inicial aqui para o meu fator de atrito, calculo esse f, depois eu jogo o valor desse f aqui, desse lado da equação, novamente calculo o f da terceira e eu vou fazendo uma tabelinha desse jeito até encontrar qual que é o valor do meu fator de atrito. É bem simples de resolver, vocês podem também programar uma função no Excel para resolver essa equação, ou na HP também, é bem simples de fazer isso. Para escoamentos turbulentos, quando a gente está trabalhando com tubos lisos, ou seja,
a rugosidade ela é zero, a gente pode utilizar essa expressão aqui do fator de atrito, que é 0,316 Reynolds a 0,25. Vale lembrar que é apenas para tubos lisos, tá? Se tiver rugosidade, eu não posso utilizar essa correlação de Blasius. Ninguém vem aparecendo na prova aí tendo rugosidade, um exercício tem rugosidade, você aplicar essa equação está errado, tá? Se tiver rugosidade, o ideal é eu aplicar essa equação de Colebrook ou usar a partir do diagrama de Moody. Vamos para o exemplo 7.5. O diagrama de Moody fornece o fator atrito de Darcy, tá? F, em termos do número de Reynolds e da rugosidade relativa. A gente tem um outro fator de atrito que é chamado fator de atrito de Fanning para o escoamento em um tubo. E esse fator de atrito de Fanning ele é definido como tal W meio de ρ V barra ao quadrado. Tal W é a tensão de cisalhamento na parede do tubo. Então, o que ele está pedindo é para mostrar que a relação entre os fatores de Darcy e Fanning para o escoamento completamente desenvolvido é dada por essa expressão aqui. Fator de atrito é igual a 4 vezes o fator de atrito de Fanning. Ou seja, o fator de atrito de Darcy é 4 vezes o fator de atrito de Fanning. Vamos resolver, então, esse exemplo. As perdas secundárias elas vão ocorrer devido à separação do escoamento, ou o chamado efeito de descolamento. Essas perdas vão ser representadas pelo HLM que a gente tinha visto lá na equação. Vocês se lembram lá que a gente definiu o HLT, que era igual ao HL, que era das perdas principais, mais o HLM das perdas secundárias, ou seja, perdas principais mais perdas secundárias. As perdas secundárias elas são definidas em função de um coeficiente de perda, tá? Que vai ser o meu K, e
velocidade da minha energia cinética. Então vai ser coeficiente da perda vezes a energia cinética. Essa equação ela pode ser interpretada dessa forma. Vocês se lembram lá da fórmula do HL, tá certo? Que era o fator de atrito L sobre D, V barra ao quadrado sobre 2. Mas nesse caso, se a gente for tratar esse HL como sendo HLM, a gente vai ter o chamado comprimento equivalente. Imagina que você tem um duto de seção reta. Eu poderia considerar, por exemplo, um escoamento que tem uma curva. Vamos supor que o comprimento total desse duto seja, por exemplo, L igual a 10 metros, ok? Eu posso falar que essa perda equivale a um comprimento adicional aqui de 2 metros. Então, o L equivalente seria 10 metros do comprimento normal, mais 2 metros devido à perda da minha carga. Então, seria, por exemplo, 12 metros. Então, o L equivalente seria, se eu tivesse um tubo maior, como que ele representaria se fosse um duto de seção reta? Tá? Seria uma conversão de um duto com válvulas e junções em um duto de seção reta. Por isso o comprimento equivalente. Nós podemos ter perdas nas entradas ou nas saídas. As perdas nas entradas e saídas vão ocorrer devido principalmente à formação da vena contracta. Vocês se lembram que eu falei que as perdas secundárias ocorrem devido ao efeito de separação do escoamento. Então imagine que você tem um redutor de área aqui e o escoamento seu ele está passando aqui, ele é forçado a ter essa redução de área. E o que acontece? A partir desse ponto aqui, você tem uma expansão súbita do seu escoamento. Mas o escoamento ele tem uma direção predominante. Ele continua nesse sentido aqui. E o que acaba gerando aqui? Acaba gerando uma zona de recirculação. Então, essa expansão súbita, ela gera essa zona de recirculação, que é chamada de vena contracta. A energia cinética, ela é completamente dissipada pela mistura quando a gente descarrega de um duto para um reservatório ou câmara. Então, imagine, nesse caso aqui, que você tem, por exemplo, o seu duto, e você tem um reservatório bem grande. Então, toda a energia cinética que veio aqui, ela é perdida para o seu escoamento. Porque quando chega aqui, o reservatório é tão grande que essa entrada de energia não vai mudar nada no seu escoamento. Normalmente, o coeficiente de perda na saída ele vai ser fixado como 1. Você vai perder tudo, toda a energia cinética na saída. Tem jeito de minimizar isso? Tem. Você poderia, por exemplo, reduzir a sua velocidade. Você coloca um expansor lá no final para tentar recuperar um pouco a pressão sua do seu escoamento e você diminui a velocidade para reduzir a perda de energia cinética. Tá? Na entrada já é um pouco diferente. A gente tem essa tabela 7.2 que vai fornecer para a gente coeficiente de perda secundária em alguns casos. Quando a gente tem um tubo que está para fora aqui do seu reservatório, ele tem um pedaço do tubo aqui fora da parede. Então, nesse caso, o coeficiente da perda ele é entre 0,5 e 1. Então, a perda é bem grande nesse caso, tá? Nesse tipo aqui, que você tem um duto saltado. Se a gente tiver um duto que está rente à parede do meu escoamento, esse coeficiente da perda ele pode ser assumido como sendo 0,5. Você pode fazer uma entrada boleada. Você tira um pouco para deixar a entrada um pouco mais abaulada aqui. E você pode ter um R sobre D. Né? À medida que eu vou aumentando essa razão do R sobre D, vocês observem aqui que para maior de 0,15 eu consigo reduzir o meu coeficiente da perda localizada para 0,04, que é bem menor quando a gente compara com
o duto aqui com a entrada rente à parede, a entrada em 90 graus. Nós podemos ter perdas também por expansões e contrações. As perdas causadas por uma variação de área, elas podem ser reduzidas um pouco com a instalação de um bocal ou difusor entre duas seções do tubo reto. Quando eu estou trabalhando com contração, eu vou olhar desse lado aqui do meu diagrama, e quando eu estou trabalhando com expansão, eu leio por esse lado aqui. Se eu tiver uma contração, vocês observem que o coeficiente de perda da contração ele é menor do que da expansão. Da expansão acaba perdendo mais do que na contração. Por que isso ocorre? Porque na contração todo o escoamento tem a velocidade, a zona de recirculação que eu tenho aqui devido a essa contração, ela é menor que na expansão. Na expansão ela tende a ser maior. Então por isso o coeficiente meu da perda ele é maior na expansão do que na contração. As perdas em difusores elas dependem de diversas variáveis geométricas e dependem também do escoamento. Os dados em geral são apresentados em termos de um coeficiente de recuperação de pressão. Então nós temos esse coeficiente de recuperação de pressão, que é P2 menos P1 sobre meio de ρV ao quadrado, pressão estática, pressão dinâmica na entrada. Existe um método de você calcular, dimensionar os dutos de ar-condicionado através do método da recuperação de pressão. Usando as equações da continuidade de Bernoulli, é possível mostrar que o coeficiente de recuperação de pressão, pressão ideal e sem atrito, ele vai ser dado por 1 menos 1 sobre a razão de área elevado ao quadrado. Nós temos então o coeficiente de perdas para a contração gradual em tubo. Então nesse caso aqui você tem a razão de área, tá? E se eu for utilizando o meu ângulo θ aqui, à medida que eu vou aumentando esse ângulo θ, vocês observam que as minhas perdas elas também vão aumentando. Se eu fizer uma contração bem pequena, com um ângulo aí de 10 graus, a gente obtém um K de 0,05. Agora, se eu quiser fazer uma contração súbita, vocês observem que para a razão de área aqui de 0,10, essa contração súbita gera uma perda, um coeficiente de perda de 0,43 da minha energia cinética. Um difusor possui um escoamento tipicamente turbulento. Tá? Então, quando a gente trabalhar com difusor, a gente tem um escoamento tipicamente turbulento. E nesse caso, o aumento da pressão estática na direção do escoamento pode causar separação do escoamento das paredes. Então, quando você tem um difusor, se você aumenta muito a pressão estática na parede, você corre o risco do seu escoamento ele se separar na parede, tá? E isso acaba aumentando a sua perda. Caso o difusor não seja bem projetado, pulsações no escoamento podem também ocorrer. Acaba acontecendo um efeito que você começa a escutar barulhos como se fossem marteladas na sua tubulação. Isso é devido ao mau projeto do difusor. Por isso, o CP real ele vai ser menor do que o indicado pela aquela equação 7.46 que a gente mostrou. O CP real, o coeficiente de recuperação de pressão real, ele é bem menor do que o indicado. Então a recuperação de pressão para difusores cônicos com escoamento turbulento e completamente desenvolvido na entrada é mostrado por essa equação aqui. Então você entra com o seu comprimento adimensional e em função do ângulo 2φ aqui, tá? Que seria o ângulo do seu difusor, você consegue identificar qual que seria a curva do coeficiente de pressão seu. Então, em função da razão de área aqui e do comprimento adimensional,
Você pode escolher aqui a sua curva, né, dependendo da inclinação, do ângulo de inclinação, e você acha quanto que é o valor do seu CP. Curvas em tubos. A perda adicional em curvas é resultado do escoamento secundário. Quando você tem uma curva, você consequentemente tem um escoamento secundário ocorrendo. Essa perda vai ser também representada por um comprimento equivalente de tubo reto. Então, nesse caso aqui, vocês observem, você tem uma curva circular. Quando eu tenho uma curva circular, eu tenho um diâmetro relativo aqui. Você tem um diâmetro relativo ótimo, para o qual você consegue a menor relação de L sobre D. Quanto menor esse valor de L sobre D, vai ser menor o fator da sua perda, né? Agora vocês observem aqui, nesse segundo caso, que a gente tem um cotovelo flangeado. Nesse caso, quando eu vou aumentando esse ângulo de deflexão aqui, meu L sobre D ele começa a aumentar muito. Tanto que para quando a gente chega a 90 graus, o L sobre D ele é de 60. Tá? Isso acaba sendo bem importante para você dimensionar o seu escoamento. É melhor eu trabalhar com 2 cotovelos de 45, assim eu vou gerar duas perdas aqui em torno de 13, 15, por exemplo. 2 vezes 13 dá 26. Então seria um comprimento equivalente de 26 do que eu trabalhar, colocar um de 90 já e ter uma perda de 60. Isso pode ser bem importante quando você for dimensionar uma tubulação. Então precisa encontrar qual que é a menor razão, tanto para o R sobre D aqui, se eu puder trabalhar com uma razão de R sobre D próxima aqui de 2,5, 3, tá? Isso daqui, por esse gráfico aqui, vai dar um menor comprimento, um menor LE sobre D. E para cotovelos flangeados, quanto menor for a minha inclinação, trabalhar com 2,45 é melhor do que trabalhar com 2,60, visto que isso daqui aumenta exponencialmente. Então, nós temos aqui o resultado. Por que isso ocorre? Quando eu tenho um cotovelo, eu tenho um escoamento secundário acontecendo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um escoamento secundário que está acontecendo nessa parte aqui, escoamento secundário acontecendo aqui, e isso tende a diminuir quando eu começo a diminuir esse ângulo, ó, que a gente tem aqui do escoamento, ou seja, se o meu escoamento, nesse caso aqui é R sobre D, né? Se o meu R sobre D ele é maior, então o escoamento tem mais tempo para ele ir lá, fazer a volta e continuar diminuindo esse escoamento secundário no meu cotovelo. Nós podemos ter várias válvulas também e acessórios nas nossas tubulações. Essas válvulas vão depender e acessórios vão gerar perdas que dependem da geometria delas. Em geral, a gente obtém isso a partir do catálogo do fabricante. Você vai lá no catálogo do fabricante e determina qual que é o K da perda para cada item da sua linha. E o que acontece se a gente tiver dutos não circulares? As correlações para escoamento turbulento em tubos, elas vão ser estendidas quando a gente tiver geometrias não circulares pelo chamado diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico ele é definido como 4 vezes a área do escoamento dividido pelo perímetro molhado. Então, 4 vezes a área do escoamento dividido pelo perímetro molhado. O perímetro molhado é o comprimento de parede em contato com o fluido escoando em qualquer seção transversal. Então é o perímetro da seção que está em contato com o fluido. O fator 4 é introduzido para que o diâmetro hidráulico seja igual ao diâmetro do duto para uma seção circular. Por definição,
o diâmetro hidráulico de um duto de seção circular tem que ser igual ao diâmetro de um duto para a seção circular. Tá? Então, por isso que o fator 4 ele é introduzido. Para o duto regular de altura B e de largura B e altura H, a gente tem que a área é dada por BH e o perímetro é 2B mais H. Então a gente pode calcular o diâmetro hidráulico dado por 4BH sobre 2, que multiplica B mais H. Se a gente definir a razão de aspecto RA como H sobre B, a gente pode estimar qual que é a faixa do diâmetro hidráulico que a gente pode fazer essa conversão. E essa faixa é quando a gente tiver uma razão de aspecto entre 1/4 e 4. Tá? Então essa é a faixa que pode ser usado o diâmetro hidráulico para converter uma seção quadrada ou não circular em um diâmetro hidráulico para ser utilizado tanto no diagrama de Moody quanto para você poder utilizar todas as outras equações definidas para diâmetro. Sobre essas condições, as correlações para escoamento em tubos dão um resultado com exatidão aceitável para dutos retangulares. Tá? Então vamos para o último exemplo desse capítulo. Nesse exemplo, uma linha de água potável com diâmetro de 5 centímetros está para ser instalada em uma sala de um edifício comercial. 3 possíveis layouts para a linha de água foram propostos como mostrado aqui. Então, nesse primeiro, a gente está utilizando 2 cotovelos de 45. Nesse segundo, a gente só está utilizando um cotovelo de 90. E nesse terceiro, a gente está utilizando 3 cotovelos de 90 graus. Pensando em minimizar as perdas, qual seria a melhor opção? Considere a linha de ferro galvanizado e uma vazão de 350 litros por minuto. Vamos então para a resolução do exemplo 7.6. Esse é o último exemplo do nosso capítulo. As equações básicas que nós vamos utilizar serão a equação, vai ser basicamente a equação da energia, né? Com considerando a perda de carga, a gente vai utilizar o HL mais o HLM, ou seja, das perdas principais mais das perdas secundárias. Isso, as perdas principais a gente sabe que é FL sobre D, V ao quadrado sobre 2, mais somatório das perdas menores, de F vezes o comprimento equivalente sobre D, V ao quadrado sobre 2. Nós vamos assumir, primeiramente, que nós estamos trabalhando em regime permanente, que também temos escoamento incompressível e que o alfa, nesse caso aí, nós vamos assumir que ele é aproximadamente 1, tá? Nós vamos também ignorar o comprimento adicional que cada cotovelo ele provoca na sua linha. Quando você coloca o cotovelo, automaticamente você acaba aumentando um pouco o comprimento total da sua linha, ou seu L total. Para essa vazão dada, nós podemos determinar a velocidade, que vai ser Q sobre a área, que vai ser igual a 4 vezes Q sobre π d ao quadrado. Quando nós substituímos os valores, tanto da vazão quanto do diâmetro, nós vamos obter que a velocidade ela é 2,97 metros por segundo. Para a água a 20 graus Celsius, nós temos a partir lá das tabelas do final do Fox que o Ni é 1,01 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Com isso, nós podemos calcular o número de Reynolds. Calculando o número de Reynolds, nós temos que o Reynolds é 1,47 vezes 10 à quinta, ou seja, a gente está com escoamento turbulento. O escoamento é turbulento, então, da tabela 8.1 do Fox, nós podemos determinar a rugosidade para o aço galvanizado, que é o do tubo lá.
e a rugosidade é de 0,15. E o Epsilon sobre D vai dar 6,56 vezes 10 a menos 4. A partir da expressão de Colebrook, nós podemos determinar qual que vai ser o F, tá? Eu não vou mostrar para vocês o Excel disso, mas a resposta dá 0,0201. Para o caso A, nós temos o comprimento, que é de 5,5 mais 2,5 ao quadrado, tá? Raiz disso, então o comprimento dá 5,81. Nós vamos utilizar duas curvas de 45. Eu acabei fazendo uma confusão na hora de olhar no gráfico. Em vez de eu utilizar o L sobre D para curvas, eu acabei usando para tubos flangeados. Dá quase igual, tá? Não vai dar muita diferença, não. O L sobre E D desse caso é 13. Então, a partir disso, da equação da energia, nós podemos resolver isso daí. Resolvendo, nós temos que o ΔP é igual a P1 menos P2, que isso daí vai ser igual a ρ é fator de atrito, V ao quadrado sobre 2, L sobre D, mais 2 vezes LE sobre D. E a variação de pressão, nesse caso, dá em torno aí de 25,2 kPa. Portanto, a variação de pressão, quando eu uso 2 cotovelos de 45, a minha perda de pressão aí na linha vai ser de 25,2 kPa. Nós podemos realizar a mesma coisa para o caso B, que tem apenas um cotovelo de 90. O caso B, o comprimento total vai ser a soma dos catetos do meu triângulo ali, ou seja, 5,25 mais 2,5. Isso vai dar 7,75. Nesse caso, eu usei o LE sobre D, tá? De 60. Portanto, a equação da energia para esse caso vai ser basicamente a mesma equação que a gente aplicou para o caso A. E o ΔP, a perda de pressão devido a esse escoamento, a esse cotovelo, ela vai ser um pouquinho maior. Ela vai ser igual a 1000 vezes 0,0201 vezes a velocidade, 2,97 ao quadrado sobre 2, que multiplica 7,75 dividido por 0,05 mais 60. Isso vai nos dar um ΔP de 38 kPa, 38,2 kPa, mais ou menos, tá? Para o caso C, nós podemos fazer a mesma expressão. Nós vamos utilizar também, os valores não vão ser alterados, visto que a gente tem um cotovelo de 90 novamente. Só que a única diferença desse caso vai ser que a gente tem 3 cotovelos, não é apenas um cotovelo, são 3. Resolvendo isso, nós temos que o ΔP vai ser 1000 vezes 0,201, que multiplica 2,97 ao quadrado, vezes 7,75 dividido por 0,05, mais 3 vezes 60, isso vai dar 59,4 kPa. Portanto, o caso A, ele é o que apresenta a menor perda de carga. Bom, pessoal, é isso. Nós finalizamos o capítulo.
Espero que vocês estudem ele agora. Agora é com vocês. Qualquer dúvida pode me procurar, tá certo? Um abraço para todo mundo. Até o próximo capítulo, que vai ser o último do nosso curso.